Olá pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Paulo de Língua Portuguesa e hoje aqui no nosso estudo, do período composto, falamos sobre as orações subordinadas substantivas. Bem, gente, o período composto, é aquele período que tem mais de uma oração. O período que tem uma oração só é o período simples, ok? O composto, e essa oração é chamada de oração absoluta. O composto é aquele que tem mais de uma oração. Aí a gente tem os períodos compostos por coordenação, coordenado sindética, assindética e tal, e os períodos compostos por subordinação. Aí temos subordinadas substantivas, que a gente vai ver hoje, adjetivas e também as orações subordinadas adverbiais. O que todas as orações subordinadas têm em comum e que as coordenadas não possuem, não conseguem fazer? As orações coordenadas somente se coordenam entre si. O que isso quer dizer? Elas se ordenam em conjunto. Uma oração não tem dependência sintática com relação a outra oração. Já os períodos que têm orações subordinadas apresentam as orações que têm de função sintática com relação a uma outra oração. A diferença é essa. A oração coordenada não tem função sintática em relação a outra oração. A oração subordinada tem. Ok? Então, são aquelas que, ao contrário das coordenadas, apresentam função sintática em relação a outra oração. Quando desenvolvidas, apresentam o verbo conjugado. O que isso aqui quer dizer? Oração subordinada desenvolvida, aí eu posso ter adjetiva, adverbial ou substantiva, é aquela que apresentar o verbo conjugado na primeira, segunda ou terceira pessoa, do singular ou do plural, no presente, no passado, no futuro, subjuntivo, indicativo, imperativo, enfim, certo? O contrário dessa é a oração subordinada reduzida. Na reduzida, o verbo não vem conjugado, ele vem na sua forma nominal. Aí a gente tem a reduzida de infinitivo, com verbo no infinitivo, a reduzida de gerúndio, verbo no gerúndio, a reduzida de particípio passado, com verbo no particípio passado. Ok? Vejamos um exemplo aqui de oração subordinada. Portanto, gente, eu percebi que você estava triste. Partamos dos verbos percebi e estava. Ok? Eu percebi que você estava triste. Primeira oração, primeiro texto que se desenvolve ao redor de um verbo. Primeira informação, eu percebi. Segunda, que você estava triste. Vejam que essa oração aqui se liga à primeira oração por uma dependência sintática. Eu percebi. Quem percebe, percebe alguma coisa. Eu percebi o quê? Eu percebi que você estava triste. Eu percebi isso aqui. Vejam que essa oração funciona como um objeto direto do verbo da oração principal. Quem percebe, percebe algo. Eu percebi algo. O quê? Eu percebi isso. Isso o quê? Que você estava triste. Toda a segunda oração, gente, tem a função sintática de complemento verbal da oração principal, ok? De objeto direto, no caso aqui, da oração principal. E é justamente a partir dessa análise de qual função sintática que a gente vai conseguir classificar as orações subordinadas substantivas, ok? Bom, como a gente identifica a primeira oração subordinada substantiva? Por terem carga nominal, portanto carga substantiva, daí vem o nome dela, gente? Podem ser substituídas por isso e suas variantes. Como assim suas variantes, professor? Com a preposição que puder, que couber ali. Isso, ou disso, ou nisso, de mais isso, em mais isso, ok? Então, a gente pode substituir a oração subordinada substantiva por isso, ok? Elas são introduzidas por que ou se. Nesse caso aqui, que e se terá a função de conjunção integrante. Por que ele tem esse nome, Por que esses termos têm esse nome? Porque eles integram a oração subordinada substantiva à sua oração principal, ok? Ou ainda por quem, qual, como, enfim. Nós temos aí, alguns pronomes e alguns advérbios que podem também introduzir, especialmente nas orações subordinadas, substantivas que indicarem um questionamento indireto, ok? Uma interrogação indireta. Eu percebi que você estava triste. Foi o que a gente acabou de ver ali, Eu percebi que você estava triste. Vejam, eu percebi. Percebi o quê? Isso, Isso o quê? Que você estava triste. Essa oração aqui é uma oração subordinada substantiva. Por que eu sei isso? Porque eu posso substituí-la por isso, tá? Nesse caso, ela tem a conjunção integrante, ok? Agora embaixo.
Sinto falta de quando éramos próximos. Sinto falta de quando éramos próximos. Verbo aqui, sinto. Verbo aqui, éramos. Sinto falta do quê? De quando éramos próximos. Sinto falta, o que eu posso dizer, gente? Disso, ok? Essa segunda oração é uma oração, portanto, subordinada, substantiva. Pessoal, aí o negócio é o seguinte. Para classificar essas orações subordinadas substantivas, eu preciso analisar qual é a função sintática desse termo aqui, né? Desse isso, que pode substituir a oração subordinada substantiva. Vejamos. Essas orações terão as funções típicas do substantivo. Elas podem ser sujeito, elas podem ser predicativo, elas podem ser objeto direto, elas podem ser objeto indireto, elas podem ser complemento nominal e ainda elas podem funcionar como aposto, ok? Vejamos como isso se desenvolve. Ó. As orações subordinadas substantivas objetivas direta têm função de objeto direto. O que é um objeto direto, gente? É um complemento de um verbo, certo? Que não se liga a esse verbo através de uma preposição. O objeto direto, portanto, completa o sentido de um verbo transitivo. O que é isso? O sentido do verbo transita para um complemento. Especificamente para o objeto direto, para o verbo transitivo direto, eu não tenho entre verbo e complemento e objeto a preposição, ok? Vejamos. Eu percebi que você estava triste, o exemplo que a gente está vendo desde o início. Ó. Eu percebi. Eu percebi o quê? Eu percebi isso, que você estava triste. Eu percebi isso. Esse isso tem função de objeto direto do verbo perceber. Quem percebe, percebe alguma coisa. Eu percebi o quê? Que você estava triste. Toda essa oração, portanto, funciona como objeto direto da oração principal. Logo, ela é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Ok? Aqui embaixo agora, não vi se eles queriam ajuda. Primeira oração, não vi. Segunda, se eles queriam ajuda. Não vi isso. Isso o quê? Se eles queriam ajuda. Toda essa oração funciona como objeto direto do verbo ver, no caso. Ok? Não vi o quê? Não vi isso. Se eles queriam ajuda. Certo? Complemento do verbo ver aqui é a oração toda. Já na objetiva indireta, a oração vai ter a função de objeto indireto. E o que é um objeto indireto? Assim como o objeto direto, ele é um complemento verbal. Qual a diferença entre os dois? No objeto direto eu não tenho a preposição. No objeto indireto eu tenho. E por que essa preposição está ali ou não está ali? Em razão da regência do verbo. O verbo que pede ou não a preposição, gente. Vejam só. Insistimos em que se mantenham os contratos. Insistimos em que se mantenham os contratos. Insistimos. Quem insiste, insiste em alguma coisa. Insistimos em quê? Em que se mantenham os contratos. Insistimos, se eu fosse, gente, substituir essa segunda oração por um pronome, né? Seria por nisso. Insistimos em quê? Insistimos nisso. Tem preposição? Tem, olha aqui, ó, o em. Portanto, esse seria um objeto indireto da oração principal. O que é o objeto indireto? Ele complementa o sentido do verbo, ok? E se liga a esse verbo por meio de uma preposição que o verbo pede. No caso aqui, a preposição em. Agora aqui embaixo. O paciente precisa de que lhe monitorem os batimentos. Cadê o verbo? Precisa. Monitorem. Ok? O paciente precisa de que lhe monitorem os batimentos. O paciente precisa, primeira oração. O paciente precisa do quê? O paciente precisa disso. A segunda oração pode ser substituída pelo pronome aqui, disso, ok? O paciente precisa de que lhe monitorem os batimentos. Ele precisa disso aqui. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Portanto, eu tenho aqui um complemento verbal do verbo precisar e eu tenho a preposição. Aqui era a preposição em, por quê? Porque quem insiste, insiste em. Aqui eu tenho a preposição de, por quê? Porque quem precisa, precisa de. Novamente, portanto, um objeto indireto, uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Seguinte, gente, é muito comum
construções em que eu não tenho a preposição aqui. Como assim, professor? Assim, ó, o paciente precisa que lhe monitorem. Não é? A gente não costuma ver bastante isso? O paciente precisa que lhe monitorem. Nesse caso, professor, é objetiva direta ou indireta? Embora eu não tenha colocado ali a preposição, né? O paciente precisa que lhe monitorem, eu tiro de. Isso seria, assim, um desvio à norma culta. É aceitável, ok? É aceitável. E aí, a conjugação, a classificação muda, tá? Se você, portanto, encontrar no exercício aí do seu concurso uma questão em que você tem esse tipo de construção, o paciente precisa que lhe monitorem, não vai colocar que tem ali uma oração subordinado substantivo objetivo indireta, porque o precisa de e o problema do cara que não colocou o de lá. Não. Se estiver lá, o paciente precisa que, ela é objetiva direta, porque a preposição não está ali, objetiva direta. Isso acontece com necessito que, precisa que, insiste que também, ok? Então, gente, por favor, meus amores, muita atenção a cada construção. Havendo a preposição objetiva indireta, tá? Pessoal, é muito comum a confusão entre objetiva indireta e a completiva nominal. Por quê? Por causa da presença da preposição. Mas a gente não vai confundir. Por quê? Porque a gente sabe a diferença de um complemento nominal e de um objeto indireto, não é? O objeto indireto completa o sentido de um verbo e nós temos uma preposição entre o verbo e o objeto indireto, acabamos de falar isso. O complemento nominal também tem a preposição, mas ele completa o sentido de um verbo? Não. Olha só, né? A classificação dele. Complemento nominal. Ele completa o sentido de um nome. Pode ser o sentido de um substantivo, pode ser o sentido de um adjetivo, pode ser o sentido de um advérbio. Ok? Vejamos. Não há esperança de que sejam encontrados. Que frase horrível que eu pensei, na verdade, né? Verbo haver, sejam encontrados, locução verbal. Ok? Não há esperança disso. Disso o quê? De que sejam encontrados. Não há esperança disso. Professor, objeto indireto, por quê? Porque tem o de aqui, preposição na. Nada disso. Por que não? Esperança é verbo, amiguinho? Não. Esperança é nome. Nome não é um substantivo abstrato. Não há esperança do quê? Não há esperança de que sejam encontrados. Portanto, não há esperança disso. Essa oração toda tem função de complemento nominal do nome esperança. Ok? Próximo exemplo. Estava convicto de que o filho era inocente. Estava convicto, primeira oração. De que o filho era, o verbo está aqui, inocente, a segunda. Estava convicto de quê? De que o filho era inocente. Olha aqui a preposição objeto indireto. Na. Por que na? Porque eu não tenho um verbo aqui cujo sentido, né, transita para esse complemento. Eu tenho um nome. Convicto é um adjetivo, não é um verbo. Estava convicto. Ok? De quê? De que o filho era inocente. Estava convicto disso, né? De que o filho era inocente. Toda essa oração é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Ok? Vejamos agora aqui, gente, a subjetiva tem função de sujeito, ok? Da sua oração principal. Vejamos. É preciso casar João, é preciso suportar Antônio. Esqueci de pôr as aspas aqui, mas é o trechinho lá, né? Do poema da necessidade, do lindo, maravilhoso Tchucu-Tchucu Carlos Drummond de Andrade. É preciso casar João, é preciso suportar Antônio. Cadê os verbos? É casar, é suportar, ok? No primeiro verso, é preciso casar João. É preciso o quê? Isso, é preciso casar João. Depois, é preciso suportar Antônio. É preciso, isso, suportar Antônio. Pessoal, a dica que eu costumo dar para você encontrar a sua oração subordinada substantiva subjetiva é a seguinte. Você vai substituí-la por isso, até aqui tudo bem, né? E o que ela tem de diferente das outras? O verbo da oração principal não tem um sujeito. O verbo da oração principal virá sempre na terceira pessoa do singular e eu não consigo identificar quem é o sujeito. Olha aqui. É preciso. O que é preciso? Isso. Tchananã. Isso é preciso. Essa oração, portanto, tem a função de sujeito dessa aqui. Casar João é preciso. Isso é preciso. O sujeito é o termo com o qual o verbo concorda.
esse verbo aqui está na terceira pessoa do singular porque o sujeito dele é o isso aqui, é essa oração, ok? Nesse caso, gente, vejam que é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Por quê? Porque o verbo está no infinitivo, casar. Professor, dá para transformar ela em desenvolvida? Claro, ficaria como? É preciso que se case João. Aí seria desenvolvida, né? O verbo estaria, portanto, conjugado. Que se case João. Segundo caso, mesma coisa, ó. É preciso o quê? Suportar Antônio. Isso é preciso. Certo, gente? Sempre na oração subordinada substantiva subjetiva, o verbo da oração principal vem na terceira pessoa do singular e o sujeito não está na oração principal. Por que ele não está lá? Porque ele está na oração subordinada, né? Vejam que nos outros exemplos nossos, ó, não há esperança. O verbo haver, com o sentido de existir, tem um sujeito inexistente, não vai ter sujeito mesmo. Estava convicto disso. Quem? Ele, sujeito oculto, ok? Insistimos, nós insistimos. O paciente precisa. Quem precisa? O paciente, certo? Eu percebi. Quem percebeu? Eu. Não vi. Quem não viu? Eu também, sujeito oculto, ok? Na oração subordinada substantiva subjetiva, o sujeito não está expresso na oração principal. Por quê? Porque ele é, né? A oração subordinada substantiva é aquela que a gente substituiu por isso. Outro exemplo. Viu-se que o crime não compensa. Viu-se, primeira oração, que o crime não compensa é a segunda. Seguinte, verbo. Nesse caso aqui, né? Viu-se isso. Facilmente, gente, se tem um exercício com uma frase dessa aqui, muitos amiguinhos podem sofrer por colocar a função ali como objetiva direta. Porque viu o quê? Viu isso. Quem vê alguma coisa, objeto direto. Eu vi o menino objeto direto. Não cai nessa por quê, gente? Viu-se. Quando eu tenho o verbo na terceira pessoa, atenção a isso sempre, ok? Acompanhado da partícula se, e esse verbo for um verbo transitivo direto, como é o caso aqui, viu-se isso, o que era para ser o objeto direto é, na verdade, o quê? O sujeito paciente. A gente tem aqui a formação da chamada voz passiva sintética, né? A gente vê isso lá no estudo das vozes verbais, né? Na formação das vozes verbais. Então, viu-se isso equivale a dizer isso viu-se, isso foi visto. Essa é a ideia, né? Isso foi visto. Portanto, nós teríamos aqui a voz passiva sintética. Essa oração, que deveria ter a função de objeto direto, na verdade tem a função de sujeito paciente. Por quê? Porque o verbo está na terceira pessoa, acompanhado da partícula se. Ok? Portanto, viu-se que o crime não compensa, viu-se isso, que o crime não compensa, tem a função de oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ok? Continuando, predicativa, gente. O que é um predicativo? Predicativo é uma caracterização. Ok? O que caracteriza o sujeito, tem o predicativo do objeto também, tá? As orações subordinadas substantivas predicativas, quando substituídas por isso, elas caracterizarão um termo da oração principal. E, gente, como que um predicativo se liga ao sujeito lá na análise dos predicados? Através de um verbo de ligação. É aqui que a gente identifica. Ela tem o verbo de ligação, o verbo ser. Olha só. O fato é que perdemos a partida. O verbo está aqui. O fato é isso. Isso o quê? Que perdemos, o verbo está aqui, a partida. O fato é isso. Professor, mas espera aí, eu não poderia pensar, vou inverter. Isso é o fato. Então é subjetiva. Por que não? Qual foi a dica que eu dei para vocês na subjetiva? Identifica o sujeito da oração principal, meu, O fato é que perdemos a partida. O verbo está aqui. O que é isso? O fato. O sujeito está aqui. Sujeito simples. Tá bem? Sujeito simples. Certo? Sujeito simples. E aqui o predicativo que caracteriza esse sujeito. Atenção ao verbo de ligação. Ser. Ok? Agora aqui embaixo. Minha vontade era dormir a tarde toda. Era o quê? Dormir a tarde toda. Minha vontade era isso. Portanto, essa oração caracteriza a minha vontade. É um predicativo, né, desse sujeito aqui, dessa oração toda. Minha vontade era. Ok? Minha vontade era isso. Isso o quê? Dormir a tarde toda. Nesse caso, uma oração subordinada substantiva
predicativa reduzida de infinitivo. Olha o verbo aqui no infinitivo. Gente, muita atenção que, ó, nesse tipo de construção, o fato é que perdemos a partida, oração subordinada substantiva predicativa. Olha como eu transformo ela, mantenho a mesma ideia, mas transformo numa subjetiva. É fato que perdemos a partida. Olha isso. É fato que perdemos? É fato isso. Isso é fato. Qual é a dica? É fato que perdemos. Qual o sujeito aqui dessa oração principal? Não tem. Por quê? Só tem o verbo é fato, né? Não é o fato é fato, ok? O sujeito está na oração subordinada, substantiva, certo? Subjetiva. É fato que perdemos. Agora, o fato é que perdemos, aí sim predicativa, ok? Pessoal, finalmente aqui chegamos às apositivas. O que é um aposto, gente? O aposto é um desenvolvimento, certo? De um outro nome dentro da oração. A gente pode usar, inclusive, o aposto para substituir esse nome. Ele faz referência sempre ao nome, substituindo esse nome, trazendo aqui uma explicação, né, desse nome. Vejamos, ó. Não desistira de uma coisa, está aqui o verbo. Que seus filhos ficassem com ele. Não esqueceu de seu maior medo, ficar sozinho. Não desistira de uma coisa, primeira oração. Divisão com 2 pontos, que seus filhos ficassem com ele. Que seus filhos ficassem com ele funciona como aposto de uma palavra da primeira oração. Que palavra é essa? O que seria que seus filhos não ficassem com ele? A explicação do que é essa coisa, ok? Não desistira de uma coisa, de que coisa aqui, né? Que seus filhos ficassem com ele. Essa segunda oração é uma oração subordinada substantiva, apositiva, portanto, essa desenvolvida, né? Ficassem. Já aqui embaixo, nunca esqueceu de seu maior medo. Qual o maior medo dele? Ó, o oposto, ó. Ficar sozinho, ok? Ficar sozinho, aposto de medo. Nesse segundo caso, uma oração subordinada substantiva, apositiva, reduzida de infinitivo, ficar. Bom, pessoal, então é o seguinte, oração subordinada substantiva é aquela que pode ser substituída por isso, nisso, disso. Substituo por isso, nisso e disso e veja a função sintática, né, que esse pronome pode trazer. Pode ser sujeito, pode ser predicativo, pode ser objeto direto, pode ser objeto indireto, pode ser complemento nominal e pode ainda ser aposto. Ok, pessoal, valeu, ficamos por aqui. Até a próxima aula.